Essa semana eu pensava comigo mesmo qual é a verdadeira riqueza. E eu cheguei a uma conclusão, mas antes dessa conclusão, nós vamos fazer uma oração pedindo para Deus então nos abençoar. Vamos lá. Nosso Deus, nosso Pai querido, Senhor, obrigado pelo privilégio de mais um dia, começar um dia na tua presença, viver na presença de Deus. Estar no centro de tua vontade. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu me perguntava aqui, o que é a verdadeira riqueza? Eu cheguei ontem, 6 da tarde, de Minas Gerais. Fui participar de um sermão fúnebre do meu sogro. Chegamos ontem, 6h40 da noite. 2 dias de viagens. Ora, qual é a verdadeira riqueza? Meu sogro foi um homem abençoado financeiramente por Deus. Deixou carros, deixou terras e algum dinheiro. A verdadeira riqueza é estar no centro da vontade de Deus. Essa é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. A verdadeira riqueza é amar a nossa família. Essa é a verdadeira riqueza. Hoje eu vou receber meu filho, estava trabalhando em Portugal, vai chegar depois de 9 meses, agora 9 da manhã. Verdadeira riqueza é amar a Deus acima de tudo e de todos. A verdadeira riqueza é amar a sua família. A verdadeira riqueza é servir a Deus. Eu e Soraya, nós estamos no 33º ano de ministério. É o ano de número 33 esse ano. Já rodamos o Brasil e a América do Sul. E agora Deus nos deu o privilégio, a alegria de estarmos aqui na Paraíba no Rio Grande do Norte, na Missão Nordeste. Essa é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza, meus queridos, é ter Jesus, né? Essa é a verdadeira riqueza. É isso que faz a diferença na nossa vida. Meu sogro passou 33 anos fora da igreja. Começou a ganhar muito dinheiro e ele não soube muito bem conviver com isso. Mas morreu em Cristo, 2019. Tive a alegria de rebatizá-lo 33 anos depois. E há 24 dias eu fui a Minas fazer a unção dele. E sexta-feira agora completou 8 dias que ele descansou em Cristo. Essa é a verdadeira riqueza. Desceu à sepultura, está doendo muito, exploramos muito, mas morreu em Cristo. Está vendo? É isso que importa. Muito bem, vamos lá. Nós somos adoradores. Nós nascemos para adorar. Ou você adora um carro, ou você adora uma pessoa, ou você adora um objeto, ou você adora suas riquezas, ou você adora a Deus. Mas nós fomos criados por Deus para adorá-lo. Não é Deus quem precisa de você, é você que precisa de Deus. E o meu tema é: não há adoração sem sacrifício. Analise todas as religiões cristãs ou pagãs, você tem que ter sacrifício. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios. Vamos abrir a Bíblia? Lá em Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10. Abra sua Bíblia aí, muito rapidamente, Provérbios 3, 9 e 10. Diz assim:
Vou ler para a gente. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Marque esse texto na sua Bíblia. Já marcou esse texto na sua Bíblia? Esse texto é maravilhoso. Marque-o agora aí, já. Quem que escreveu Provérbios? Salomão. Ellen White diz: a divinamente inspirada sabedoria de Salomão encontrou expressão em cânticos de louvor em muitos provérbios. Profetas de Reis 33. Para você entender um pouquinho o livro de Provérbios, vamos lá. A maioria dos provérbios, eles são atribuídos ao rei Salomão, como sendo o principal autor. Quando Salomão escreveu esses provérbios? Aí, 900 anos antes de Cristo, aproximadamente. É muita sabedoria. Inclusive, eu estou lendo provérbios. Meu plano de leitura esse ano, depois de fazer 3 reavivados, 10 anos fazendo aquele plano reavivados. Agora eu fiz um plano diferente. Toda manhã o Salmo 23. Um outro salmo, o Salmo 23. E um capítulo de Daniel, o Salmo 23 e um capítulo de Apocalipse. E agora eu estou lendo o Salmo 23 e Provérbios. Queridos, Salomão, depois de Cristo, foi o homem mais sábio que já pisou nessa terra. E lá em 1 Reis 4:32 diz que ele compôs 3.000 provérbios. 3.000 provérbios. Muito bem, pastor, o que são provérbios? Provérbios são ditos, sentenças, máximas. Ou seja, o que você tem aqui no livro de Provérbios é uma seleção de uma seleção. É uma coleção de uma coleção. Olha o que diz Ellen White sobre Provérbios. Ela diz: nos Provérbios de Salomão estão esboçados princípios de santo viver. Sabe quem lê Provérbios todo dia? Ben Carson. Ben Carson. O meu filho caçula, ele é médico e ele se inspirou na vida de Ben Carson, no filme, no livro, Sonho Alto. E eu li que Ben Carson lê Provérbios todo dia. E Ellen White disse que ali estão princípios do santo viver e elevados intentos, princípios oriundos do céu e que conduzem à piedade, princípios que devem reger cada ato da vida. Você quer se tornar cada vez mais sábio? Leia Provérbios. A Bíblia diz que Deus deu grandíssimo entendimento e larga inteligência a Salomão como a areia do mar. 1 Reis 4, 29 e 30. Bom, muito bem, meus amados, não é? Nós nascemos para louvar a Deus, nós nascemos para glorificar a Deus. E os nossos bens, pastor? E os nossos bens? O que eu devo fazer com os meus bens? Eu não tenho muita coisa, mas Deus já me abençoou. E eu me sinto abençoado por Ele. Né? Continue com sua Bíblia aberta. Vamos para o hebraico. Deus me deu a alegria, o privilégio de estudar hebraico 6 meses. Por exemplo, o hebraico se escreve da direita para a esquerda. Se você pega uma Bíblia hebraica, Gênesis está lá no lugar de Malaquias e Malaquias está no lugar de Gênesis, é ao contrário. Honra. O provérbio diz: honra ao Senhor. Honra. Meus amados irmãos, nós nascemos para honrar a Deus. Honra, da raiz do hebraico kavod, mas a palavra aqui é kabed. E você que gosta de detalhes, a palavra kabed, ela está no modo verbal imperativo, ou seja,
Aqui nós temos uma ordem. Isso aqui não é uma alternativa. Isso aqui não é uma possibilidade. Isso aqui é uma ordem. Deus está dizendo: me honre, me honre. Acabou. Isso aqui é um mandamento. Honra ao Senhor com os teus bens. Honra. A palavra kavod aqui, ela tem um sentido de peso, algo pesado. E na cultura judaica, aquilo que é bom, aquilo que é importante, tem peso. Né? Devemos honrar a Deus não apenas com os nossos dízimos e ofertas. Isso é muita pobreza. Mas nós devemos honrar a Deus com tudo o que nós temos. Tudo o que nós somos. Você, sua filha, seu filho, sua esposa, vocês são de Deus. Nós somos de Deus. Honra ao Senhor com tudo que você tem. Tudo. Honra. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. As primícias. A expressão hebraica para primícias aqui no hebraico é reshit. R-E-S-H-I-Y-T. Reshit. O que significa isso aqui? Salomão está dizendo: honre a Deus no início de tudo. Sabe onde aparece essa palavra reshit? Lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. Bereshit bara Elohim et Shamaim. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio de tudo, no início de tudo. Você não pode começar um dia dando as primeiras horas do seu dia que não sejam para Deus. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Pastor, e primícias? O que significa essa palavra, além de tudo no começo, tudo no início? Deus sempre o primeiro. As primícias, meus queridos, Bíblia aberta, deixe sua Bíblia aberta. As primícias eram o primeiro e o melhor da colheita judaica. Depois você pode pesquisar, Deuteronômio 26, 2 a 4 e 10. Quando a Bíblia está dizendo honre a Deus, ela está dizendo exalte a Deus, glorifique a Deus. Com tudo que você tem, tudo. Você vai doar sangue, o seu sangue tem que honrar a Deus. Você vai beber, a sua bebida tem que honrar a Deus. Você vai comer, a sua comida tem que honrar a Deus. Você vai vestir, a sua roupa tem que honrar a Deus. Honra a Deus, diz o texto, com os teus bens e com as primícias daquilo que você ganha. O melhor, o melhor. As primícias. Deixa eu trabalhar um pouquinho essa palavra primícias. As primícias eram os primeiros e os melhores frutos da terra. Qual é o melhor fruto? Está aqui. É para Deus. E primícias, meus queridos, os judeus tinham grandes colheitas, faziam aquele monte de cereais, frutas, verduras, legumes. E o que eles davam para Deus? As frutas que eles colocavam em cima. Sabe aquele monte de frutas? As mais bonitas, as mais suculentas, as mais especiais, são chamadas de primícias, e essas frutas eram colocadas em cima das outras. De quem eram essas frutas? De Deus. O melhor do trigo, para Deus. Os melhores pães, para Deus. Estavam em cima dos outros, e eles são chamados de primícias. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias, olha o texto, de toda a tua renda. Você sabe quem são os homens mais ricos do mundo? Aonde estão os homens mais ricos do mundo?
Aonde estão os melhores físicos, os melhores matemáticos, os melhores médicos, os melhores cientistas do mundo? Sabe de que origem eles são? Judaica. São judeus. Ellen White diz: nosso Pai Celeste deve ter sempre o primeiro lugar. A pergunta que eu faço para você que está aí do outro lado: você tem dado o melhor, não é as sobras. Para Deus não pode ser sobra. Ah, sobrou isso aqui. Ah, não sobrou. Tá vendo, meu bem? O esposo fala para a esposa: olha, não sobrou nada. Já que não sobrou nada, a gente não tem nada para Deus. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias. O melhor de tudo tem que ser para Deus. E aí você continua olhando o texto. Continue com a Bíblia aberta. E o texto diz: de toda a tua renda, literalmente todas as tuas fontes de renda. Eu trago agora um homem que cometeu um erro absurdo. Preste atenção. 1 Samuel 2:29. Deus apareceu para o sacerdote Eli e disse: Eli, eu tô colocando aqui em minha linguagem. Eli, eu estou muito chateado com você. Eli disse: por que, Senhor? Aí Deus disse: Eli, você tem honrado mais os seus filhos do que a Deus, do que a mim. Já leram isso na Bíblia? Leia. 1 Samuel 2:29. Olha, antes de pagar o IPTU, antes de pagar o IPVA, antes de comprar o livro para o teu filho, antes de comprar o uniforme para o teu filho, antes de fazer a revisão do seu carro, antes de tudo, primícias. Primeiro, o melhor, o mais bonito. Deus disse: Eli, está tudo errado na sua família. Vocês já leram isso, irmãos queridos? Você está cometendo um erro enorme, Eli. Ele era pastor, ele era o sacerdote. Qual era o erro de Eli? Honrar mais os filhos do que a Deus. Não faça isso. Sabe o que aconteceu com os filhos de Eli? Você sabe o que aconteceu com os filhos de Eli? Você ama seus filhos? Ah, eu amo meus filhos. Eu sou apaixonado pelos meus filhos. O mais novo está chegando agora, 9 horas. 9 meses fazendo o internato dele em Portugal. Final do ano é a formatura. Mas eu não posso colocar meu filho na frente de Deus. Eli perdeu os filhos, tragicamente. Não faça isso. Não honre mais a sua esposa do que a Deus. Não honre mais os seus filhos do que a Deus. Não honre mais o seu patrão do que a Deus. Nada. Depois você lê 1 Samuel 2:29. Eli perdeu os filhos. Sabe por quê? Colocou os filhos na frente de Deus. Meus amados, uma pergunta que não quer calar. A tua vida está a serviço de quem? Os teus bens estão a serviço de quem? Os meus bens estão a serviço de quem? A Bíblia é um livro de promessas. As promessas de Deus, elas são para todos, mas elas só se cumprem na vida de quem é fiel. Vou repetir. As promessas de Deus são para todos, mas elas só se cumprem na vida de quem é fiel. Eu tenho procurado ser fiel a Deus. Aqui na minha casa, nós somos dizimistas, pactuantes, ofertantes, tem oferta de sacrifício de vez em quando, uma quarta doação. Eu estou com 54 anos de idade.
nos últimos 35 anos, eu não me lembro de ter passado 24 horas dentro de um hospital. Eu vou repetir para você. Eu tenho 5,4. E eu não me lembro de, nesses últimos 35 anos, ter passado 24 horas dentro de um hospital. Sabe por quê? Eu procuro colocar Deus em primeiro lugar. Eu honro a Deus com aquilo que eu como e bebo e visto. Eu procuro honrar a Deus, procuro colocá-lo em primeiro lugar. Ellen White diz que a primeira respiração nossa, você está levantando, acordando, a sua primeira respiração tem que ser para Deus, na direção de Deus. Volto para o texto diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Agora vem a promessa. E qual é a promessa? Você crê nas infalíveis promessas de Deus? Eu creio, eu também creio. Os meus dois últimos, penúltimos carros, o antepenúltimo, rodei 5 anos com ele. Ele não furou nem pneu. E o penúltimo, rodei 5 anos. E ele furou o pneu uma vez. Deus, meus queridos, vamos para a promessa? E se encherão fartamente. Fartura, abundância. E se encherão fartamente os teus celeiros, a tua despensa, aonde você guarda arroz, óleo, feijão, vinagre, macarrão. É isso que Deus está dizendo. Deus quer encher a sua despensa, onde você guarda o seu alimento. E transbordarão de vinho os teus lagares. A palavra lagares no hebraico, iferotes, era o tanque aonde o povo pisava para fazer o suco da uva. Deus está dizendo: me honre, me exalte, me glorifique com os teus bens, e eu me coloco em primeiro lugar, me ofereço o seu melhor, o mais bonito, o mais lindo, o mais suculento, me ofereça as suas primícias, e eu vou encher a sua despensa fartamente, o seu celeiro. Nosso Deus é um Deus de fartura, é um Deus de grandeza, é um Deus de abundância. Isaías diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, alto, sublime, grande, poderoso. E Deus promete bênçãos sem medidas, fartamente. Você sabe o que é fartamente? A palavra hebraica é a palavra savá. Savá significa muito abundante. É isso que Deus quer para você. Muito abundante, numeroso, plenamente cheio, farto. É isso que Deus tem para nós. E transbordarão de vinho os teus lagares. A uva e seus derivados eram aquilo que o povo judeu mais gostava de comer e beber. Era a fruta, essa era a fruta das frutas, a uva. E Deus está dizendo: eu vou dar tanta uva para vocês, tanto suco de uva. A colheita de vocês será tão abundante que vai transbordar, que vai encher. Transbordar. Sabe o que me lembra esse transbordar aqui? Vou já lhe mostrar. Lá em 1 Samuel 2,30, honre a Deus, ele te honrará com fartura e abundância. Não é Deus quem precisa de você, ou dos seus bens materiais, nunca foi. É você quem precisa de Deus.
Olha o que diz Ellen White aqui sobre o Salmo 34:8. Sabe o que diz lá? Provai e vede. Provai e vede. Deus nos convida a verificar por nós mesmos a veracidade de sua palavra, a fidelidade de suas promessas. Ele nos convida a provar e vede que o Senhor é bom, Salmo 34:8. Em lugar de confiar nas palavras dos outros, devemos provar por nós mesmos. Prove o Senhor. Olha o comentário da Bíblia Shed sobre Salmo 34:8. Ele diz: quem quer ver deve provar, prove. E quem prova logo passará a ver. Prove que você logo vai passar a ver. Sabe o que me lembra lá o transbordar? Me lembra o Salmo 23, aonde Deus diz assim, olha, eu vou encher o seu cálice, Davi, até transbordar na presença dos meus inimigos, amigos inimigos, transbordar, generosidade. É isso que Deus está dizendo. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Lagar, o tanque aonde se pisava a uva para fazer suco. 8 lições e aqui eu termino. Primeira delas, vamos para a primeira. Qual é a primeira lição para nós nessa linda manhã? Qual é a primeira lição? Os teus bens materiais foram dados por Deus para a sua honra, para a sua glória e para que você possa desfrutar dos teus prazeres aprovados por Deus. Nossos prazeres têm que ser aprovados por Deus. Senão nós não recebemos a bênção, a blessed de Deus. Segunda lição, o primeiro e o melhor da tua vida, e em especial de todas as tuas rendas, pertence primeiro a Deus, depois a você. Primícias, o melhor fruto, aquele que ficava em cima dos outros, os maiores, os melhores, os mais bonitos, os mais suculentos, os mais lindos aos olhos. Para quem é isso aqui? Primícias. Deus. Primeiro Deus. Queridos, terceira lição. Se você fizer de Deus o primeiro e último, ou seja, o alfa e o ômega, ele promete te fartar materialmente. Nós estamos falando de riqueza, de dinheiro, de posses. É isso. Aqui está dizendo, e se encherão fartamente, e se encherão fartamente, fartamente. Quando a gente fala de fartura, do transbordar, do não faltar, está aqui, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada. Quarta, Deus quer encher a tua despensa, o teu celeiro até o teto, e fazer transbordar as tuas vasilhas, o teu lagar. Lagar é barril, tanque, até transbordar, até derramar. Olha aí a unção de Deus. Que Deus possa nos ungir a todos essa manhã. Salmo 23:5. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus é tão generoso, ele vai te abençoar tanto que vai transbordar. Transbordar, queridos. Não há adoração sem sacrifício. Você sabia disso? Hebreus 9:22. Se não tem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Qual é o seu nível de sacrifício pela sua igreja? Qual é o seu nível de sacrifício que você tem feito pela obra de Deus? Qual é? Me diga, por favor, qual é o seu nível de sacrifício?
aí em Santa Catarina, Santa Cruz, Currais Novos, Igapó, Gramoré, Touro, Ceará-Mirim, Parque dos Coqueiros, toda a Missão Nordeste. Qual é o seu nível de sacrifício por Jesus e sua obra? Sexta lição. O cristianismo, meus amados, é a única religião onde o Deus da religião morre pelo adorador. As religiões pagãs, quem morre é o adorador. Na nossa, quem morre é o adorado. Quem morre é o Criador, para que a criatura tenha vida e vida em abundância. Penúltima lição. Você quer ver a mão de Deus na sua vida? Você quer ver a mão de Deus na sua vida? Salmo 34:8. Prove, prove, prove-o, prove-o. Última lição. Não há adoração sem sacrifício. Jesus já fez o sacrifício dele. E eu pergunto, você já fez o seu sacrifício? Qual é o seu nível de sacrifício? Essa é a grande pergunta que eu faço para você e faço para mim. Qual é o meu nível de sacrifício? Por Jesus, pela obra, pela igreja, pela causa. Concluo lendo novamente o Salmo, o provérbio. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias e toda a tua renda, e se encherão fartamente. Primeiro você honra. Primeiro você coloca Deus em primeiro plano, primeiro lugar, as frutas mais bonitas, o melhor das frutas, o melhor da colheita em cima. A fruta mais bonita, mais suculenta, mais linda, a maior, a melhor. Para quem? Para quem? Para Deus. Queridos, foi uma alegria acordar hoje 4:30, com medo de perder o horário, para estar com vocês nessa manhã. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te honrar, te exaltar e te glorificar, Senhor, com tudo que temos e com tudo que somos. Enche nosso celeiro de bênçãos, para que nós possamos te exaltar e te glorificar. Abençoe nossos pastores queridos, nossa igreja amada, na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Que a tua mão esteja sobre nós com abundância e fartura. Em nome de Jesus, amém.